133 cardeais estarão presentes na Capela Sistina no próximo dia 7 de maio para participar do então evento decisivo da Igreja Católica. Para entendermos mais os ritos e a expectativa para o conclave, recebemos aqui, no Jornal da Manhã, o padre Ricardo de Barros, vigário judicial da Diocese de Santos. Bom dia, padre. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia. A expectativa, como disse aí a nossa repórter, é de que seja um conclave rápido. O do Papa Francisco durou 2 dias, né? O senhor acredita que ainda esta semana a gente possa conhecer o novo Papa? Se manter a tendência, acredito que sim. Quem sabe lá para sexta-feira, né? Mas isso é uma projeção, um pensamento, a gente não tem certeza, né? Mas acredito que sim. Do Papa Francisco, o conclave começou numa segunda-feira, na quarta-feira já estava eleito. Padre Ricardo, muito também se comenta agora a questão, né, da mudança, de uma maior moderação em relação a um mais conservador, um Papa mais conservador, evidentemente. Nós acompanhamos, claro, toda a gestão do Papa Francisco, essa maior liberdade, discussões e temas aí que são muito caros para a Igreja. Como é que o senhor avalia também o perfil do novo Papa? O que o senhor pode falar sobre isso? Bom, a minha fala não é de alguém que está lá vivenciando as coisas. Eu tenho visto, assim, alguns comentários se falando da possibilidade de ser alguém mais moderado, mas as expectativas, elas são variadas. Eu penso que a grande preocupação seja de um Papa que dê continuidade ao trabalho de São João Paulo II, de Bento XVI, do Papa Francisco, da evangelização, de levar o evangelho a todas as pessoas, como foi a tônica, sobretudo, do pontificado do Papa Francisco, de acolher a todos e de levar o evangelho a todos. Então, isso é o principal, né? Se o próximo Papa vai tender mais para afirmar as questões doutrinais, ou se vai tender mais para levar a Igreja para as periferias existenciais, como falava o Papa Francisco, isso nós veremos depois. Acho que esse caminho trilhado pelo Papa Francisco, de ir ao encontro dos últimos, de ir às periferias existenciais, como eu já disse, isso é um caminho sem volta, né? O próximo Papa, acredito eu, que vai continuar esse mesmo caminho. As apostas do lado de fora, né, da Igreja, falam de um Papa italiano, talvez um Papa filipino, mas a gente sabe que a Igreja tem perdido fiéis na América Latina. O senhor acredita que há alguma chance, por exemplo, a gente ter um Papa brasileiro ou alguém aqui da América Latina para reforçar essa evangelização e o poder da Igreja, retomar, né, o crescimento da Igreja na América Latina? Eu penso que os cardeais, eles não olham tanto um lugar do mundo, né? Porque se nós pensarmos, vamos escolher um Papa, que os cardeais escolhem um Papa de um determinado lugar, por exemplo, América Latina, e como ficariam os demais lugares? Iriam perder fiéis também? Eu gostaria de partilhar uma experiência que eu vivi, que foi de estar em Roma, no conclave que elegeu o Papa Francisco. Eu morava em Roma, eu estudava lá, e na época a imprensa, sobretudo a imprensa italiana, dava como certo um dos dois cardeais, um italiano e um brasileiro, como um dos dois seria Papa. Então, isso era muito certo que a imprensa italiana noticiava. E acabou não sendo nenhum dos dois, nem o italiano e nem o cardeal brasileiro. Acabou sendo um cardeal argentino, né? Então, eu penso que os cardeais, eles não olham a região, eles olham a necessidade da Igreja, as questões internas da Igreja, depois a Igreja com relação ao mundo, levar o Evangelho, e depois as questões mundiais também, né? Nós temos um contexto geopolítico muito complexo e preocupante, e a figura do Papa é uma figura
de presença moral muito importante para o mundo, e eu acredito que os senhores cardeais também devem levar em consideração esse terceiro aspecto. Padre Ricardo, também participa aqui conosco o nosso comentarista, o Acácio Miranda, que tem uma pergunta para o senhor. Acácio. Padre, bom dia, prazer tê-lo conosco. Padre, nós falamos muito no mundo sobre um contexto de polarização, especialmente quando nós falamos sobre os aspectos políticos. E nós temos discutido muito também em relação ao conclave nos últimos tempos, uma dicotomia entre eventualmente um cardeal mais progressista e um cardeal mais conservador. Sob o ponto de vista da igreja, do dia a dia da igreja, essa discussão faz sentido ou é uma mera narrativa que se tem jogando um pouquinho do que se vive na política à igreja? A igreja, ela não é uma instituição política, embora haja muitos aspectos humanos que vigoram na igreja, que estão presentes na vida da igreja, e o aspecto político também está presente. Poderíamos dizer que há sensibilidades muito diversas dentro da igreja, e os cardeais refletem essas sensibilidades diversas, né? Sejam elas geográficas. Nós temos uma universalidade do Colégio de Cardeais muito grande e boa, penso eu, que foi conquistada por um grande passo por parte do Papa Francisco. Não veio só dele, né? Mas o Papa Francisco, ele deu uma abertura maior ainda a essa universalidade. Nós temos cardeais de diversos lugares. Então tem essa sensibilidade geográfica, com todas as questões políticas, sociais, econômicas e eclesiais de cada lugar, né? Nós temos uma sensibilidade, pode haver grupos de cardeais que pensem que seja importante que um próximo Papa ele anuncie, seja mais firme a questão da doutrina, dentro da doutrina, a doutrina moral. Outros podem pensar que sim, é importante se firmar mais na doutrina, mas dar uma continuidade a levar a igreja aos últimos, né, da sociedade. Eu acho que conta muito mais essas sensibilidades, né, do que seria melhor para a igreja nos próximos anos, e a figura do Papa que corresponderia melhor a esse desejo, né? Até se buscar um consenso, porque nós estamos falando de uma eleição de um colégio que age, portanto, colegialmente, como o próprio nome fala, né? Até se buscar um consenso inspirado pelo Espírito Santo. Inicialmente, 2/3 do total de eleitores, né, que elege o Papa. Então, até se buscar isso, vai se construindo um consenso. Então, eu vejo mais que é a busca do bem da igreja que está à frente de cada pensamento do cardeal, a busca do consenso na igreja para que tenhamos um bom Papa. A questão de ser conservador ou moderado ou mais progressista, de alguma maneira sim, mas não é o mais importante. Padre Ricardo, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tenha um bom domingo. Obrigado a todos, um bom domingo a todos. Obrigado, padre.